Olá, estamos aqui para o evento do Circuito Urbano. É um prazer estar aqui com vocês para apresentar as pesquisas realizadas no Programa de Pós-Graduação em Uso Sustentável dos Recursos Naturais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Esse mestrado é um mestrado profissional e se iniciou no ano de 2015. Conta com duas linhas de pesquisa, que é a linha de sustentabilidade e gestão dos recursos naturais e a linha de saneamento ambiental. Dentro da linha de saneamento ambiental, trabalhamos as questões relacionadas com as variantes do saneamento, quer seja as questões relacionadas com águas, com efluentes, com resíduos, com drenagem. E, nesse contexto, nós vamos hoje apresentar as linhas de trabalho que estão sendo realizadas pelos alunos, né, que são orientados por mim, que diz respeito, basicamente, à gestão e políticas para resíduos sólidos. Né? Sabemos do agravante em que a grande geração dos resíduos, né, envolve com impactos ambientais relevantes, caso não sejam trabalhadas soluções ambientalmente sustentáveis, da necessidade de se trabalhar a temática, né, de economia circular, de gestão de resíduos, de tecnologias que envolvem, né, a participação também da população, a percepção que essa população tem a respeito dos resíduos, né, de como eles podem impactar na vida das cidades, né, tornando as cidades, né, mais com problemas relacionados à grande geração desses resíduos, e se não forem adequadamente tratados ou destinados adequadamente, eles podem causar, né, efeitos sobre toda a dinâmica das cidades. Então, eu, sem mais delongas, né, vamos convidar os alunos que aqui estão, são 3 alunos que foram orientados por mim. Eu já, até o presente momento, já tive mais 4 outros orientandos que também versaram sobre as temáticas de indicadores de sustentabilidade, a questão da poluição relacionada com o uso de combustíveis fósseis no transporte das cidades. E, basicamente, agora as pesquisas estão voltadas para resíduos de construção civil e disposição de resíduos em toda a malha urbana. E como isso impacta nas condições de vida, na economia e em outros ambientes das cidades. Tá? Então, vamos convidar aqui, né, inicialmente, para fazer a apresentação, o aluno Antônio Ferreira Neto, para que ele mostre quais são, como é que ele está desenvolvendo os seus trabalhos, né, qual é o objetivo, qual é a linha de atuação e como a gente está nesse momento no desenvolvimento da pesquisa que o Antônio está desenvolvendo, tá? Depois teremos mais outros 2 alunos que estarão aqui mostrando para a gente, para todos vocês, né, o trabalho que a gente faz, visando sempre, né, tornar as nossas cidades mais sustentáveis. Vamos lá, Ferreira? Olá, muito obrigado, professora Régia. Né, sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos, bem-vindas, né, a esse Circuito Urbano 2021. Então, nós teremos aqui uma oportunidade, né, de apresentar aquilo que nós estamos pesquisando, cujo objetivo, né, é dispor aí, né, de alternativas para cidades sustentáveis. Né? Então, a temática da nossa pesquisa são os resíduos da construção civil gerados em Mossoró, aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Alternativas para uma gestão sustentável. Então, nós sabemos, né, que os resíduos da construção civil, né, a construção civil em si, ela é um importante segmento
da indústria brasileira, né? E ela contribui significativamente para o desenvolvimento do país, né? Gerando emprego, renda e aquecendo aí o mercado, né, de comercialização de equipamentos, a utilização aí dos recursos naturais, né? E aí ela aquece, de fato, o mercado brasileiro, porém, né, ela é, por outro lado, aí uma grande geradora de resíduos, né? E nós sabemos que esses resíduos eles geram impactos ambientais drásticos, né? Significativamente negativos, né? Bastante consideráveis aí para o meio ambiente, né? Então, todo o ciclo produtivo, desde da extração dos recursos naturais, a utilização, né? Os resíduos eles gerados quando eles são gerados e quando não dispostos aí de forma incorreta, ele causa esses danos, né? Desde a proliferação de vetores, da degradação do solo, da poluição ambiental, a poluição de aquíferos, poluição ambiental em geral, né? E etc. Então, esses resíduos não dispostos de forma correta causam esses danos, né? E aí, esses problemas, né, eles também têm apontado, né, tem ocasionado assim, um impasse na gestão pública, né? Por quê? Porque, uma vez que nós sabemos, inclusive, por o IPEA 2015, a última pesquisa que nós temos, é de que nas grandes cidades, a geração desses resíduos, ela representa de 40% a 70% dos resíduos gerais urbanos. Então, veja só que os resíduos da construção e demolição, estudos, né, apontam que são de 40% a 70% dos resíduos gerais, né, em uma cidade de médio e grande porte, são só de resíduos da construção e demolição. Então, imaginem aí esses danos, né? Entretanto, aqui no nosso país, nós temos aí algumas diretrizes, né, de políticas, inclusive a política ambiental de gerenciamento de resíduos da construção e demolição, a resolução do CONAMA, né, 307/2020, as suas atualizações, enfim, elas vêm aí discorrendo sobre as responsabilidades, né, basadas aí nesses danos causados, elas discorrem algumas legislações, algumas resoluções aqui no nosso país descrevem aí responsabilidades e apontam aí como as cidades devem se comportar no que se refere ao gerenciamento dos resíduos, né, de resíduos em geral. E aí discorrem também dos resíduos da construção e demolição, por ser esses resíduos de grande porte, né, por representar uma quantidade muito considerável aí. Então, na nossa pesquisa, por eu ser do município de Mossoró, Mossoró é a segunda maior, mais populosa cidade do nosso estado e a maior em extensão, né? E aí eu percebi que não existia, né, políticas de gestão de resíduos da construção e demolição. Não, assim, na minha visão geral, como munícipe, como população mesmo, né, como membro aí da sociedade moçoroense, e aí eu percebi que não existia nada, porque a gente vê naturalmente em Mossoró, você andando pelas ruas aí, os danos visuais até, né, e aí do visual despertou em mim, na linha de pesquisa do meu mestrado, essa preocupação. E aí, quando eu fui estudar a fundo, percebi que não existe, de fato, uma política para a gestão dos resíduos da construção e demolição, né? E aí percebi, inclusive, que a ausência dessas políticas, ela causa, de fato, esses impactos, né, ambientais, já mencionados aqui. Eita. Pode passar aí. Pronto. Então, aí, para vocês verem, são imagens do município de Mossoró. No nosso lado direito, nós temos um mapinha aí onde fica o município de Mossoró, a maior cidade em extensão, como eu já falei, do estado, né? E do lado esquerdo, nós temos aí algumas imagens que é muito comum de se encontrar no município, né?
na área urbana em si da cidade, essa disposição irregular do município. Inclusive, em estudos feitos, nós já percebemos que, de fato, dos 100% de resíduos sólidos gerados no município de Mossoró, mais de 70% é resíduo da construção e demolição. Então, partindo aí dessas preocupações levantadas, né, nós chegamos aí a uma indagação, né, quais as práticas de gestão poderiam ser tomadas para propor a redução e a reutilização e a reciclagem dos resíduos da construção e demolição no município de Mossoró, né? Então, a hipótese, diante daquilo que era estudado sobre sustentabilidade, sobre gestão de resíduos da construção e demolição, daquilo que era visto no nosso programa, né, nós levantamos aí a hipótese, né, de que a instalação de ecopontos, a implantação de usinas de reciclagem da construção e demolição, e nós vimos também que alguns problemas estão atrelados à ausência de comunicação e de conhecimento de geradores, né? E essa ausência de comunicação entre geradores, entre gestores, entre coletores de resíduos da construção e demolição, também acarreta nesses problemas de ausência de gestão, de práticas de gestão, né? Então, sabendo que uma ferramenta também que possibilitasse essa troca de informação, né, além das usinas, além dos ecopontos, uma ferramenta comum, comumente usada, disponível gratuitamente, ela poderia também ajudar aí responder de forma significativa e positiva a práticas eficientes para a gestão, né, que auxiliem na gestão desses resíduos, né, desde a disposição, né, orientando os geradores a dispor de forma legal, a dispor de forma correta, como também auxiliando aos gestores a como gerir, como organizar, como informatizar, como ter base de dados para que, como dispor de políticas para reciclar também esses resíduos, enfim. Então, a hipótese é de que essas práticas em si, elas consigam dar uma resposta positiva, né, para o meio ambiente, né, para o meio ambiente urbano, inclusive, né, e que ela apresente aí inovação, que ela apresente aplicabilidade e que ela apresente um impacto positivo, né, da questão ambiental, social e até econômico também, né. E aí, o objetivo dessa pesquisa da gente em si de fato trabalhar dentro daquilo dos objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, e aí a gente tem aí as cidades e comunidades mais sustentáveis. Então, a gente viu que os nossos objetivos, os objetivos da nossa pesquisa, atendia aí o ODS, né, proposto pela ONU, e estava, assim, um objetivo completamente plausível e que a nossa pesquisa, o objetivo é que ela consiga dar um respaldo para a sociedade, para a comunidade acadêmica, para a comunidade científica, né, em si. Pode passar aí, Douglas. Então, os objetivos, foi visto como objetivo geral da nossa pesquisa, só para sintetizar, assim, rapidinho, era realizar, né, uma análise da gestão dos resíduos da construção civil no município de Mossoró, né, e propor aí alternativas para o gerenciamento sustentável desses resíduos, né. Então, nós vimos aí alguns objetivos específicos, né, que é realizar esse diagnóstico quantitativo dos resíduos coletados, tanto pela iniciativa privada quanto pelo poder público do município, realizar o diagnóstico das áreas de disposição, ou seja, aquele mapeamento da disposição irregular, né, os principais bairros ali que mais depositam de forma irregular, realizar também dentro desse diagnóstico de áreas de disposição, um diagnóstico de áreas de possíveis áreas de recepção aí desses resíduos, né, de despejo legal, né, e aí estudar essas alternativas viáveis para a reutilização, para o descarte regular, para a reciclagem, né, como, por exemplo, a ideia da usina, enfim. E aí, por fim, o objetivo da nossa pesquisa também é desenvolver uma ferramenta informatizada com base nesse diagnóstico, né, mas que ela consiga direcionar o
o moçoroense, né? O gerador moçoroense, ela possa direcionar aí o membro urbano, o gerador urbano, até um possível coletor, que talvez esteja do lado. Mas aí essa ferramenta, ela tem esse objetivo de propor praticidade, né? Também para eles, né? E, sobretudo, também auxiliar ao gestor, porque aí, com essa ferramenta na mão, nós acreditamos que o gestor ele consiga quantificar quanto de RCD está sendo gerado no seu município e ele consiga aí, com base nesses dados, propor, além de informar também as medidas corretas, certo? Então, nós temos aí as perspectivas na nossa pesquisa, né? A perspectiva pessoal, né, que é dentro da minha problemática de pesquisador mesmo, né, de apresentar, assim, como resposta da minha pesquisa de mestrado, a perspectiva científica em si, que eu já mencionei, né, mas a perspectiva social. A perspectiva social essa que também é um dos objetivos desse evento que vocês estão participando, disso que vocês estão assistindo aqui com a gente, né, que é dispor de um avanço tecnológico, né, para auxiliar no gerenciamento dos municípios para o comprometimento ambiental, né? E aí dispor de alternativas para que auxiliem as cidades na gestão e no gerenciamento correto, embasadas aí na Lei Federal número 10.257, né, de 2001, e na resolução do CONAMA e das suas atualizações também, né? Então, aqui a nossa área de estudo já foi falado, né, o município de Mossoró, a maior cidade em extensão do Rio Grande do Norte, e a segunda mais populosa, uma cidade visualmente, assim, em crescimento, em desenvolvimento populacional, muitas construções, né, na cidade, né? Então, a cidade realmente conhecida como metrópole, né, assim, metrópole do futuro, é um dos títulos que nós utilizamos aí, né? E aí, objetivamos aí fazer uma abordagem qualitativa, quali-quantitativa, né, de caráter descritivo, né? A estrutura metodológica desenvolvida no município partiu, assim, daquilo que rege, né, o nosso mestrado, qualificação, submissão ao Conselho de Ética, e aí nós seguimos, e nós dividimos ela em duas fases, só para vocês entenderem melhor. A primeira fase é o mapeamento da disposição, né, dos resíduos, né, as estimativas de quantificação, de geração de resíduos da construção e demolição, e a segunda fase, ela está, né, embasada aí em definição de agentes, são os resultados da nossa quantificação e qualificação, do nosso diagnóstico de geração dos resíduos da construção e demolição, né? Então, aí, essa fase 2 ela visa isso, com base nesses resultados, ela propor, né, medidas. E são elas os ecopontos, se realmente é viável utilizar, dispor, a gestão pública dispor de ecopontos, né, a proposta de implementação de uma usina de reciclagem desses resíduos, né, e aí também ver e disponibilizar essa ferramenta informatizada que auxilia aí no gerenciamento, na gestão, na troca de informação, na base de dados, que auxilia o gestor, né, do município, a gestão do município em questão, a dispor de políticas públicas, né? E aí, com base analisar esses resultados, apresentar esses resultados e como produto final tecnológico, dispor de uma ferramenta de simples acesso, de fácil acesso, de forma gratuita, que possa informar e que possa viabilizar um diálogo entre geradores, entre gestor e entre receptores também. Por exemplo, um dos receptores, a direção de uma usina, né? Se a usina for viável, então temos a usina e ali também serve uma troca de informação, certo? Então aqui nós temos só um resuminho, né, das fases, mas a gente pode até passar, porque eu já falei sobre elas, né, fase 1, fase 2, e resultando aí nesse produto tecnológico que seria a ferramenta, o software, né? Um software mesmo, a gente tem pensado num software, já iniciamos o desenvolvimento dele, já fizemos alguns estudos com ele, e conseguimos ver que a maioria das cidades que utilizam um software semelhante
ela tem impactos positivos no auxílio aí da gestão de resíduos. Então, nós já fizemos esse estudo, né, e já vimos que as cidades que utilizaram ele têm tido impactos positivos. E trazer agora para a nossa realidade mesmo, né, o produto tecnológico é trazer para a nossa realidade. Certo? Então, as perspectivas acadêmicas, nós temos a dissertação, a produtividade científica, são aquilo, os artigos, as participações em congresso, isso aqui que você está participando, por exemplo, faz parte também da nossa, dos nossos objetivos, assim, acadêmicos, né? E a técnica seria aí a ferramenta computacional, né, que é o próprio software, resultando do produto tecnológico, né, e atendendo aos critérios da CAPES, nós temos aderência, impacto, na aderência por estar vinculada à linha de pesquisa de saneamento ambiental, o impacto por ser relevante no avanço tecnológico e ambiental, sobretudo na gestão sustentável e na gestão urbana, né, aplicabilidade por ser disponível, gratuito, imediato, simples, né, inovação, porque no município de Mossoró, além de não dispor de políticas de gestão de resíduos da construção e demolição aplicadas na prática, não existe nenhum aplicativo, né, nenhum software como esse, nenhuma ferramenta computacional. Um produto tecnológico de uma complexidade média, né? Então, nós temos aí também algumas referências e gostaria de agradecer a você que ficou até aqui, né? E qualquer coisa, vocês falem aí nos comentários do YouTube, que a gente depois vai estar lá passando, pegando algumas dúvidas e tentando responder, tá bom? Então é isso, não sei se foi claro, mas espero que tenha sido. Vou passar a falar para a professora Régia e também convidar vocês a continuar aí no vídeo, né, para ver a pesquisa dos nossos colegas também, que está bem interessante. Ok, Ferreira, obrigada. Excelente explanação. Ferreira já está num estágio aí um pouco já mais avançado da pesquisa, né? Como vocês puderam ver, nosso mestrado é um mestrado profissional, então ele requer, além, né, dos estudos e pesquisas, também a produção, né, de um produto, a elaboração de um produto tecnológico. Então, essa ideia que Ferreira está lançando aí, que a gente está nesse estágio de viabilizar, e envolve, né? Envolve muito estudo, envolve muita tecnologia, visando, sobretudo, o que ele falou, né? Melhorar a gestão desses resíduos no município de Mossoró, e, com certeza, um aplicativo nesse sentido, ele pode ser aplicado em outros ambientes, né? Em outros municípios. Então, obrigado, Ferreira, e agora a gente passa para Luísa, de Sá Vanderlei, que é nossa orientanda mais nova, né? Ela entrou esse ano no nosso programa e veio com uma temática importante, né, para avaliação das questões relacionadas com os problemas que a gente vivencia no dia a dia das cidades, que é a provável lançamento de resíduos, né, inadequadamente. Então, ela vai entrar nessa temática, né, buscando, então, uma ferramenta que melhore, né, essa gestão sustentável. Luísa, passo para você, né, tem aí mais seus 15 minutos para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo. Obrigada, professora Régia. Obrigada aos colegas que estão aqui também presentes, né? Muito feliz de estar participando desse Circuito Urbano 2021 e a gente aí nessa linha temática de cidades sustentáveis e livres de carbono, e muito feliz em trazer nossa pesquisa acadêmica, né? Trazer esse universo da instituição educacional, da ciência, para o circuito urbano. A minha pesquisa, ela traz uma proposta de aplicativo para o monitoramento dos pontos de deposição irregular de resíduos sólidos em Natal. A minha orientadora, a professora doutora Régia, que está aqui com a gente, moderando essa sala, e fazemos parte desse mestrado profissional, né, do Programa em Uso Sustentável de Recursos Naturais,
E eu entrei agora recentemente, né? Ainda estou nesse momento aí de pré-qualificação, mas tem sido muito bacana fazer um mergulho na ciência, entender mais sobre a questão dos resíduos sólidos aqui em Natal, que é a minha cidade. E a gente, o que me despertou, né, esse interesse também de fazer ciência, fazer pesquisa, e que temos muito isso também no nosso mestrado, é a conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa Agenda 2030 aí, que os países, 193 países assinaram em 2015, e que eu destaco aqui a meta 11.6 da ODS 11, né, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis, e a meta fala o seguinte: até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros. E a meta 12.5, né, do ODS 12, consumo e produção responsáveis, que diz o seguinte: até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso. Então, a minha pesquisa ela destaca bastante, né, quer identificar, quer criar esse alinhamento com essas metas desses ODS. E aí, o tema, né? A gente, na pesquisa científica, a gente tem precisa, né, trazer essa definição do tema, essa definição do problema, e todo mundo pode fazer ciência, viu, gente? Todo mundo pode fazer pesquisa, faz-se necessário, né, no Brasil atual, mais pesquisas científicas, e aí eu defini o tema como gestão de resíduos sólidos urbanos e fiz essa delimitação para os pontos de deposição irregular desses resíduos sólidos, né, escolhendo aqui a cidade de Natal, a cidade onde eu resido atualmente. E aí trouxe uma pergunta-problema, né, se a participação da sociedade no monitoramento desses pontos irregulares, né, desses locais irregulares que surgem, podem contribuir para a eliminação e o não surgimento, né? Se a população ela pode contribuir, pode fazer alguma diferença para a eliminação e o não surgimento desses locais. E aí, os objetivos da pesquisa, levantamos nessa caminhada, né, nessa definição, e que vai trazer esse norte, né, para orientar a nossa pesquisa, né? Analisar os dados quantitativos e qualitativos desses pontos. É importante conhecer onde estão esses pontos e como eles são, né? A quantidade deles, como eles estão caracterizados, né, dentro da cidade de Natal. E investigar também a população que está ali em torno desses pontos, né? Entender essa percepção ambiental dessa população que mora em torno desses locais, muitas vezes chamados de lixões, né? Locais de entulhos, né? Então, entender como essa população do entorno convive, tem essa percepção ambiental, tem essa participação também social. Como eu já comentei antes, também o alinhamento da pesquisa com os ODS, e a ideia de desenvolver um aplicativo, né? Como já foi comentado, o nosso mestrado ele é um mestrado profissional, então nós desenvolvemos esse produto tecnológico, e também eu tenho pensado desenvolver um aplicativo nesse sentido. E muito importante assim na vida, né, do cientista, do pesquisador, a vida acadêmica, é a justificativa, né? Essa perspectiva pessoal, né? Que me motiva bastante essa temática dos resíduos sólidos. Eu tenho atuado há uns 3, 4 anos nessa área, né? Nos movimentos sociais, faço parte também do coletivo RN Lixo Zero, e também tenho uma experiência pessoal e profissional na facilitação do jogo Oasis, que é uma metodologia de intervenção comunitária, né, que é uma mobilização da comunidade. Então, eu já fiz vários jogos Oasis pelo Brasil, que a gente viu que a população tem interesse em transformar o bairro que mora, a comunidade que mora.
Então, eu resolvi investigar isso um pouco mais, né? Entender um pouco mais. A perspectiva social, né? A cidadania, a participação social, a relação com o meio ambiente, né? O desenvolvimento da sustentabilidade nas cidades, né? Então, isso também me chamou bastante atenção. E a científica, né? A elaboração da pesquisa, né? Que vai contribuir com mais dados, mais informações e um aprofundamento nessa temática. E o desenvolvimento também do produto tecnológico. Então, um pouquinho aí dessa trajetória acadêmica e também do pesquisador, né, que é muito importante. E aí, falando um pouco do local, né, Natal, estamos aí no Rio Grande do Norte, na esquina do Brasil, é uma cidade de praia, né, temos um rio também, o Rio Potengi, e conhecida aí, muito famosa por suas belezas, né? Muito turismo, e que precisa, sim, dessa atenção, de muitos estudos, né? Para a gente entender e desenvolver cada vez mais nossa cidade. E nessa caracterização do estudo, a gente, próximo, a gente entendeu como está dividida a cidade, né? A cidade ela é dividida em 4 regiões administrativas, sendo 7 bairros na região administrativa norte, 7 bairros na região sul, 12 bairros na região leste e 10 bairros na região oeste. Então, a nossa pesquisa ela vai se desenvolver um pouco baseado aí nessas regiões, na divisão pelas regiões administrativas da cidade. O IDH em Natal atualmente é de 0,763. E um outro fator importante, né, que é bem positivo, é sobre a coleta domiciliar. Está presente em 98,90% das casas em Natal. E mesmo com esse índice, né, de coleta domiciliar tão alto, a gente fica pensando, né, mas ainda assim ainda encontramos esses entulhos, lixos, resíduos sólidos nas ruas. Sim, encontramos, essa é uma realidade, acredito, de que muitas cidades brasileiras, infelizmente, como foi colocado anteriormente aí pelo colega pesquisador, né, o Antônio Ferreira, muitos esses entulhos, desses resíduos são de obras, né, vem de obras, mas acaba que vai acumulando, né? Uma pessoa coloca o primeiro, vem o segundo, coloca um outro lixo, e aí vão surgindo. Essas fotos foram feitas agora, em 2021, e numa dessas fotos a gente até pode ver o caminhão da companhia urbana que faz a coleta na cidade, e ele mesmo depois vai nesses locais e faz esse recolhimento. Então, esses locais irregulares, eles vão surgindo, são muito rápidos, e alguns já têm muitos anos na cidade e tem sido feito um acompanhamento, né? Então, a gente descobriu na pesquisa que esses pontos, esses locais, eles são acompanhados de perto pela Urbana, né? Que é a companhia de limpeza da cidade de Natal. Ela faz um monitoramento desses locais. Então, a gente aqui apresenta alguns dados. Em 2012, existiam 568 pontos. Em 2015, teve uma redução para 494. Em 2017, já um aumento para 657 locais, né? E a nossa pesquisa, a nossa ideia é fazer um levantamento dentro do nosso planejamento, um levantamento de como está a situação atual desses pontos. E aí, destacar também, volta só mais um pouquinho, destacar, aqui eu trouxe algumas fotos que a gente percebeu aqui que 2012 para 2015 a gente teve pontos extintos. E aí a gente tem essas fotos do diagnóstico realizado pelo Plano Municipal de Saneamento Básico, e aí alguns pontos foram extintos, inclusive pela população, pela participação da
população. Às vezes é construindo um muro, né, que aquele local vai deixar de ser colocado lixo, ou fazendo um plantio, né, muitas comunidades aproveitam para colocar plantas, às vezes é uma obra da própria prefeitura, como uma questão do asfalto, a duplicação da via, e também uma área que pode servir até de lazer, como nesse caso que a gente vê que foi feito alguns brinquedos, colocados também plantio nessa área para a população aproveitar. Obrigada. E a gente, para fazer todo esse levantamento, né, a gente precisa também desse referencial teórico, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a Lei 12.305 de 2010, é bem importante para a nossa pesquisa, e eu destaco aqui a questão da responsabilidade compartilhada, né, que a lei fala bastante, e é um ponto importante da minha pesquisa, né, porque o que será essa responsabilidade compartilhada, né? Qual a importância dela para as cidades, né? Para quanto mais responsabilidade compartilhada, vamos ter cidades mais sustentáveis. Eu acredito que o circuito urbano vai estar discutindo muito isso aí durante esse mês de outubro, e a pesquisa acadêmica também vai trazer dados relevantes. Um pouco também, né, de revisão de literatura, né, essa base para esse questionário, porque vamos às comunidades, aos bairros, realizar questionários para ouvir essa comunidade do entorno. E também, como já comentado, né, as ODS. E aí eu vou trazer mais um ponto bacana da pesquisa, pode ser a próxima, dentro da metodologia, que é a matriz de índice de magnitude, é a próxima. Essa próxima mesmo, vou destacar esse ponto aí, que é o índice de magnitude de resíduos sólidos, e é uma matriz muito interessante, que ela tem alguns itens, né? Itens que avaliam a caracterização do local, como, por exemplo, proximidade de equipamentos sociais, interferência no plano viário, no passeio público, né? Se também tem presença de odores. Então, essa matriz ela tem sido utilizada para fazer essa avaliação qualitativa desses locais. E também aspectos ambientais, né, como presença de urubus, presença de moscas, se tem resíduos de saúde, industriais, queimadas, né, que também é algo ainda muito comum. Então, essa matriz ela vai ser também bastante utilizada na nossa pesquisa para a gente entender esse grau, né, desses locais. E a gente vê aqui que em Natal temos, na última pesquisa de 2014, 56% é de alta magnitude, ou seja, esses itens aí deram bastante altos, né? E 44% de média magnitude. Então, nossa pesquisa vai estar analisando essa matriz, né, que tem sido utilizada nos diagnósticos realizados pela Prefeitura de Natal. Então, esse é um ponto bastante importante. Esses locais estão sendo monitorados, e na nossa pesquisa a gente quer buscar entender se a participação da população nesse monitoramento vai colaborar para eliminar esses locais, né, e não surgirem novos locais. Então, é um pouquinho disso. Estou muito feliz aí de compartilhar com vocês algumas das referências aí levantadas, né? Destacamos principalmente o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Natal, que traz todo esse diagnóstico, traz também referências de anos anteriores. E estamos aí. Alguma dúvida, pode escrever no chat, a gente vai tentar responder vocês, e ficamos muito felizes de estar fazendo parte aí do circuito urbano, e temos aí o acompanhamento da professora Régia, aí, que é uma grande conhecedora da gestão dos resíduos sólidos aí no nosso país. Obrigada a todos. Obrigada, Luísa. Grata pelas palavras, mas, na realidade, sou uma grande batalhadora, né, pela melhoria dessa gestão desses resíduos. Como você pode ver, né, a gente tem essa evolução
uma cidade que conta com quase 99% de coleta domiciliar e ainda, né, tem pontos de disposição irregular. Então, estudar o que é que faz isso acontecer, por que isso acontece e como a gente pode ajudar para que isso não, né, não aconteça, ou eliminar esses pontos e ver se a comunidade pode ser parceira nisso, é importante, porque esse histórico desses pontos já nos mostra, né, que é preciso fazer algo, né, preciso que a comunidade também seja, né, partícipe nas soluções, não só esperar do poder público, né? A gestão, de fato, deve ser compartilhada. E cada cidadão deve ser responsável por aquilo que gera e buscar, da melhor forma, né, gerenciar esse resíduo e dispor da maneira em que torne as nossas cidades sustentáveis, né? Bom, vamos agora, então, passar para o pesquisador José Douglas, né, que é já mestre, né? Ele foi o mestre mais recente aqui do programa dos meus orientandos, mas ele está aqui para trazer uma importante, né, pesquisa que ele realizou. Volta o foco basicamente para os resíduos da construção civil também, né? Vocês veem que esse é um problema recorrente, né? A gente sabe que os resíduos da construção civil eles são resíduos de responsabilidade do gerador. Claro que existem pequenas obras, consertos, em que o gerador vai gerar poucas quantidades, mas ele é, de toda forma, né, de acordo com a legislação, ele é responsável por aquele resíduo. Então, o Douglas focou muito nessas práticas, mas voltadas para o setor produtivo, o setor da construção civil. Então, eu vou passar a palavra, que ele é o maior conhecedor do tema, para nos apresentar o trabalho desenvolvido, né, e como isso impacta e ajuda, né, a tornar as nossas cidades mais sustentáveis. Obrigado pela apresentação, professora Régia. Olá, Luísa, Antônio e todos aqueles que estiverem nos assistindo no Circuito Urbano 2021. Quer dizer que é uma honra de estar aqui, apresentar a todos esse meu trabalho, que visa, né, esse desenvolvimento mais sustentável nesse setor construtivo e principalmente em volta do gerenciamento, que é algo que pode trazer de imediato retorno para a questão sustentável. Então, a minha pesquisa foi desenvolvida também dentro do programa, sendo orientando também da professora Régia, e ela é intitulada de Análise de Práticas Eficazes no Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil em Canteiro de Obras, propondo a construção de um manual. Então, né, dentro, inclusive, do que os demais colegas já nos trouxeram, né, o setor construtivo, principalmente o Ferreira Neto, que o setor construtivo ele tem essa tendência de consumir muito, consequentemente, o consumo vai aumentar a produção e vai aumentar a geração de CO2 e a extração, né, de recursos naturais. Então, como o próprio Ferreira Neto já falou, o RCD ele possui uma grande geração, e também Luísa comentou, né, tem uma grande geração, uma grande parcela de contribuição nos resíduos sólidos urbanos, né? Mas é um setor, o setor construtivo, ele é muito importante para os países, especificamente para o nosso aqui, o Brasil. Ele tem uma grande influência no PIB nacional e ele é um grande gerador de emprego, né? Um grande gerador de postos de trabalho. Então, o que é que causa, né, essa dificuldade, por exemplo, das obras e gerenciar os seus resíduos, né? É que as legislações elas ainda não trazem um encadeamento de metodologias de como executar esse gerenciamento, elas não detalham isso. Além disso, que tem alguns problemas relacionados à falta de rigor punitivo em alguns municípios, né? No Brasil, aqui, cada município tem que fazer essa fiscalização do grande gerador, que é o objeto dessa pesquisa, como a própria professora Régia nos comentou, e também a questão da própria conscientização das empresas, né?
Então, isso pode provocar para o meio ambiente, né, impactos ambientais diretos, né, poluição de solo, das águas superficiais e subterrâneas, poluição do ar, poluição visual. Isso tudo, né, chega com alternativa para nós aqui na pesquisa que a gente analisou, né, de ver uma alternativa de reduzir esses impactos através desse incentivo de implantar o gerenciamento de resíduos na construção civil nos canteiros de obras. E, inclusive, né, para se obter o sucesso no GRCC, é necessário esse detalhamento de políticas, de padrões, de normas, porque o setor necessita disso, necessita de um comparativo para poder trabalhar esses modelos. Então, nossa pesquisa aqui foi desenvolvida aqui em Natal, né, também, e dentro do que eu trabalhei em uma empresa e eu desenvolvi junto com a construtora, nos deu a oportunidade de desenvolver bem esse gerenciamento de resíduos da construção civil, como já foi falado, seguindo as resoluções CONAMA 307 e suas alterações, bem como a Lei 12.305 de 2010, que trata aí da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E o que é que consiste hoje, né? No Brasil já existem materiais, cartilhas, manuais que trabalham esse gerenciamento, mas elas estão desatualizadas ou incompletas, né? Necessitando de revisão. E mais ainda, né, que o GRCC, para a questão ambiental, ela é hoje uma prioridade mundial. Englobando isso, nós temos aí, né, dentro do circuito urbano, a nossa pesquisa envolveu 3 ODS, né, cidades e comunidades sustentáveis, indústria, infraestrutura e inovação, além de consumo e produção responsável. Tudo isso incentivado através dessa pesquisa. Então, a proposta, né, da nossa pesquisa é buscar essa alternativa, né, de reduzir esses impactos, principalmente de geração e consequentemente, de outros tipos de poluição, a construir esse manual, né, para para gerar essa implantação nos canteiros de obra com relação à gestão de resíduos, com a prática de gerenciamento e possibilitando assim a minimização dos resíduos, né, e também o melhor aproveitamento dos recursos naturais. Englobando essa abordagem, né, da minimização de resíduos, nosso estudo ele envolve aí diretamente, né, a sustentabilidade ambiental, indiretamente a segurança e saúde humana, e indiretamente a redução dos custos para quem estiver desenvolvendo o gerenciamento. Então, o objetivo da pesquisa que foi desenvolvida por nós foi analisar essas práticas, englobando as mais eficazes de gerenciamento de resíduos da construção civil em canteiros de obras, de construtoras classificadas especificamente como grandes geradores do nosso município de Natal RN. Dentro desse contexto, né, a gente desenvolveu uma análise de produção bibliográfica dos manuais que já existem de GRCC aqui no Brasil e disponibilizados gratuitamente na internet. Fizemos, né, um levantamento das melhores práticas através da metodologia de fatores críticos de sucesso. Fizemos a realização de uma avaliação documental de planos que são obrigatórios para as construtoras da cidade, para os grandes geradores poderem desenvolver o seu gerenciamento de resíduos da construção civil, de acordo com as legislações vigentes, e também estruturamos um manual, né, sobre a implantação do gerenciamento de resíduos da construção civil, principalmente o plano, né, com base na sua construção. Então, a nossa pesquisa ela partiu, né, de uma justificativa, atendendo a uma demanda, né, a gente pensou nessa ideia, considerando que eu trabalhei em obra que tinha essa possibilidade de conseguir, com eficácia, desenvolver esse GRCC. Trouxemos para o Sindicato da Indústria da Construção Civil do nosso estado, e eles abarcaram essa demanda para a gente desenvolver. Então, a gente viu que tinham materiais ausentes na nossa região. Essa pesquisa também alavancou aí um pouco a questão do progresso, né, na nossa região com relação ao estudo científico do GRCC, e também complementa a questão da capacitação do nosso setor, né, trazer para o setor melhores procedimentos. E aí, seguindo, nós construímos nossa revisão de literatura com base na questão do que já foi até abordado aí pelos colegas de resíduos sólidos, resíduos da construção civil, o cuidado com o gerenciamento desses resíduos,
os planos de gerenciamento, que eu vou abordar aqui mais para frente, e também sobre os fatores críticos de sucesso. Tudo isso a gente vai falar aqui adiante. Então, nossa pesquisa, né, partiu da qualificação, seguiu também para uma submissão no Conselho de Ética e da Pesquisa. Foi desenvolvida a primeira etapa, que é uma análise de produção bibliográfica. Depois de aprovado no Conselho de Ética, nós fomos para as etapas, né, de coleta de dados, que foi aí a parte da etapa 2, aqui foi mais... A etapa 1 foi mais exploratória, e aí a partir da etapa 2 que tivemos a coleta de dados com base no método dos fatores críticos de sucesso, né, que foi dividido em 5 passos, que eu vou mostrar a vocês adiante. Depois, tivemos uma terceira etapa com a avaliação dos PGRCCs, dos documentos, a quarta etapa com a elaboração e finalização da pesquisa do manual, né? Então, nossa pesquisa ela foi desenvolvida aqui em Natal, como objetos de estudo, né, os construtores, empresários, profissionais, pesquisadores do setor. Adotamos uma amostragem de pesquisa científica por conveniência e fizemos os contatos, né, através das redes sociais. E aí nós fomos aprovados, né, no Conselho de Ética e iniciamos nossa pesquisa aí no dia 23 de abril de 2021, que já se encerrou, como a professora já comentou. Então, a primeira etapa foi fazer essa análise de produção bibliográfica dos materiais sobre GRCC no país, né? E a gente seguir uma metodologia avaliando 17 itens, né, relacionados ao design do manual, né, se estava muito ruim, razoável, bom, muito bom. Avaliamos também os conteúdos, né, teórico e prático, que estavam presentes no manual, seguindo 22 itens com base nas normas, legislações e livros. E chegamos aos resultados, né, que de 8 manuais que a gente avaliou, 4 foram bons e 4 muito bons com relação ao design, né? Mas nenhum manual apresentava todos os itens que eram abordados nas legislações. Aí nos trouxe já a primeira lacuna, né, que isso aqui foi uma parte de exploratório. Então foi importante para a gente ver as práticas que poderiam ser adotadas no Brasil, né? Verificar essas lacunas nos materiais e alguns exemplos de GRCC, o design, né, que nos embasou para a construção de outros manuais, né, no caso do nosso manual. A segunda etapa foi identificar os fatores críticos de sucesso para o eficaz GRCC nas obras de Natal RN. Essa aqui é uma das principais etapas da nossa pesquisa, porque aqui a gente coletou as práticas de GRCC. E aí as etapas, né, as 5 etapas, primeiro foi fazer esse levantamento dos fatores de sucesso selecionados, e aí a gente fez uma revisão de literatura, né, de publicações científicas, e aí conseguimos extrair 19 práticas efetivas de GRCC, 6 indicadores de benefícios gerados com relação ao GRCC e 8 indicadores de deficiências ou dificuldades existentes com relação à implantação do GRCC. O segundo ponto, né, depois que a gente tinha coletado essas informações, a gente foi a campo perguntar aos nossos participantes, né, o que é que eles achavam, né, desses itens. E aí a gente fez questionários, 11 perguntas, com um período de coleta entre 23 de abril e 11 de maio de 2021, onde tivemos aí, de 75 participantes que foram encaminhados, 58 não responderam, né? Eles respondiam através de uma escala Likert. E aí analisamos esses dados, né, com base no software SPSS 20 para identificar média, desvio padrão. E nos trouxe aí alguns resultados, né? Conseguimos encontrar aí das 19, 13 práticas que são fundamentais ao GRCC, por exemplo, desenvolver e aplicar o PGRCC na obra, né? Em destaque também aqui, destinar o RCC gerado para locais de recicladores e cooperativas legalmente autorizados. E aqui também, né, sensibilizar toda a equipe no canteiro da obra sobre a educação ambiental e gerenciamento de resíduos da construção civil. Douglas, por que você destacou esses? Porque foram os principais trabalhados nas entrevistas, né? A entrevista ocorreu depois do questionário. E os entrevistados destacavam bastante essas práticas, né, a importância delas. Verificamos também, né, a questão dos benefícios, né, de se implantar o GRCC nas obras. Né? Foram 4 benefícios que a gente encontrou dos investigados, né, atender legislações específicas de GRCC e os demais aqui. E as dificuldades, né, quais são as deficiências das construtoras para elas não... Porque elas aqui em Natal ainda não fazem isso, apesar de já existir legislação.
principalmente, né, pelo que está aqui destacado, né, a falta de fiscalização e penalidade por práticas de GRCC, né, de gerenciamento de resíduos, o que deixa um pouco as empresas, né, sem aquela responsabilidade de gerenciar seus resíduos. Então, pessoal, a segunda etapa, né, a etapa final dessa etapa 2, a gente fez a análise, né, desses fatores críticos, né, com base nas publicações, nos fatores críticos e nas entrevistas. E aí, o que foi importante dessa etapa, né, verificar os benefícios, a lista de práticas, né, que a gente conseguiu extrair, evidenciar a necessidade, né, os entrevistados falaram muito que precisava desse manual, além de verificar também, né, a importância da implantação de GRCC, não só de construir o plano, né, das construtoras construírem o plano, mas de colocar em prática. E na nossa etapa 3, a gente analisou os PGRCCs de Natal, né, com base numa metodologia, conseguimos em 4 PGRCCs de cada localização, né, administrativa, como zona administrativa, como foi falado por Luísa, todos grandes geradores, né, conseguimos fazer essa análise com base nesse checklist que a gente montou, baseado nas legislações sobre GRCC. E então a gente identificou, pessoal, que muitos, os 4 planos que a gente verificou, a maioria, que está de vermelho, é que os itens não foram atendidos com base no checklist, né? Então a gente viu uma deficiência muito grande nos planos, né, nesses planos que a gente avaliou aqui de Natal, né? E assim, vocês podem ver aqui em destaque, né, que 7 itens do nosso checklist não foram atendidos em nenhum plano, né? Então, o que nos orientou, né, a necessidade de capacitar esse setor com relação a essas falhas, né, na concepção. Se o plano está falhando, então, consequentemente, pode estar ocasionando problemas do gerenciamento das obras. E aí, chegamos à nossa etapa final, né, que aí eu aconselho vocês a colocar o QR Code aqui, que vocês conseguem baixar o nosso manual, né? E aqui vocês podem ter acesso a essa dissertação de pesquisa, né? A elaboração do nosso manual, que foi um manual para a elaboração e implantação do plano de gerenciamento de resíduos da construção civil. Ele é um manual que se embasou totalmente na Lei 12.305, né? E baseou também na CONAMA 307, trazendo aí um passo a passo, né? Um manual bem objetivo, com vários anexos, com vários formulários, práticas, exemplos, de como desenvolver o plano e de como gerenciar. Então, é uma oportunidade muito importante, né, para quem atua no setor e para quem faz pesquisa também. E para quem é do setor, né, é uma oportunidade de práticas mínimas já diretas, né, sem tanto investimento, que pode reduzir a geração de resíduos nas obras e, consequentemente, o impacto que isso pode ocasionar às cidades. Então, pessoal, aí concluindo, né, vimos que esses manuais e cartilhas precisam de atualização, conseguimos encontrar boas práticas, né, e inclusive estão indicadas essas práticas de GRCC nos manuais. Conseguimos verificar que os nossos planos aqui de Natal precisam, né, dessa questão da atualização, da capacitação do setor. Vimos também a necessidade, né, como já falei aqui, de construção, né, do PGRCC e sua execução, a necessidade do detalhamento das nossas legislações também sobre isso. E nossos estudos mostraram, né, que esse documento, né, esse material, aliás, ele é um instrumento formativo inovador, de rápida aplicação, com o propósito de contribuir cada vez mais para capacitar o nosso setor e minimizar a geração de resíduos na nossa cidade, né, além de destiná-los de forma correta ambientalmente. Então, essas aqui foram as nossas referências aqui dessa apresentação. Eu agradeço, como Luísa falou também aí, estou à disposição para quaisquer questionamentos. Obrigado. Obrigada, Douglas. Obrigado, pessoal. Vocês fizeram a apresentação aí dos seus projetos, dos seus trabalhos no tempo certinho, né? Nós estamos aí quase finalizando, né? Agradeço demais a participação de vocês, mostrando o quão importante é, né, a ciência, se buscar respostas, né, para as indagações das questões das cidades. As cidades precisam, né, de que a academia se aproxime, né, de seus problemas para propor soluções.
e assim essas parcerias eles vão contribuir para uma cidade mais sustentável, né? Então, a gente aqui no programa de pós-graduação, nosso objetivo, de fato, é fazer essa interface, né, da instituição de ensino, né, com os problemas das cidades, visando a sua melhoria, a sua sustentabilidade. Então, assim, estamos muito gratos, né, de estar participando desse circuito urbano, com esse momento, né, de apresentação das pesquisas que estamos realizando aqui em Natal, em Mossoró, né, nosso locus, né, de pesquisa aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, agradeço a todos que estiveram conosco aqui durante esse tempo, né, e faço votos que esse circuito urbano, né, tenha um sucesso e que promova, de fato, né, as discussões para as cidades cada vez mais sustentáveis e livres de carbono. Tá? Obrigada, meninas. Não sei se vocês têm mais aí alguma coisa a falar, mas agradeço mesmo a participação de todos e aos que quiserem, né, fazer algumas perguntas acerca das pesquisas, vai ficar aí disponibilizado, né, no YouTube para os comentários. Obrigada, pessoal, e até breve. Obrigada, tchau, tchau.